Por gentileza, abra a palavra de Deus lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 18. Não sei se você é daquele tempo, mas quando eu era adolescente, tinha uma série na TV que se chamava Guerra, Sombra e Água Fresca. O Henrique já lembrou, né? O Wilson também já. Não lembra? Olha. Era uma sátira da guerra, era uma brincadeira com a guerra que tinha na época. Quer dizer, na época não tinha, né? Mas na época da Primeira, da Segunda Guerra, era uma sátira. Daí tinha um pelotão lá que eles de guerra não queriam saber nada, eles só queriam saber de sombra e água fresca. Então, de vez em quando davam uns tiros, mas se escondiam, não entravam nunca chegavam ali junto para pegar e batalhar junto. Eram aqueles que ficavam se esquivando da guerra. Muito parecido com o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem uma engenharia de economizar energia. Então, ele sempre vai procurar pelo caminho mais cômodo, aquilo que vai exigir menos energia. E quando nós cedemos ao nosso cérebro, ele trabalha contra nós nesse momento. O cérebro ele precisa entender que ele precisa trabalhar a nosso favor enquanto nós caminhamos. O caminhar com Cristo não é uma caminhada assim, sombra e água fresca. Tem uma guerra consigo, tem um combate para ser combatido. E Paulo, quando ele encontrou Timóteo ele era um jovem, e a mãe, Eunice e Eutique, deixa eu ver, a mãe e a avó, né? Deixa eu achar aqui o nome. Como é que é, Karen? Eunice e Lloyd, isso. Está por aqui, isso. Em 2 Timóteo está lá, Lloyd e tua mãe, Eunice. A vovó e a mamãe de Timóteo ensinaram ele no caminho do Senhor. Timóteo, ele era meio judeu, pai grego, e a mãe era judia. E ela se converteu ao Senhor Jesus e ensinou os caminhos do Senhor Jesus para Timóteo. Paulo, quando viu Timóteo, ele disse, puxa, eu vou levar esse jovem para ser treinado, para andar comigo, para ser discipulado. E chegou um momento na caminhada de Paulo com a sua equipe de trabalho que eles receberam a notícia da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava passando muitos problemas. Problemas como ensinamento falso. Ensinamento falso, nós aprendemos na semana passada, traz um comportamento errado. Quando eu não creio corretamente, eu não vou pensar corretamente e eu também não vou agir corretamente. E havia em Éfeso um grupo de judaizantes que eles ensinavam sobre fábulas e ficavam discutindo coisas que hoje nós diríamos assim, não tem nada a ver com a fé cristã. Mas gostavam de ficar aprendendo essas pessoas com as suas fábulas, com as coisas de Gênesis, e ficavam equilibrando coisas, pensando em coisas que não traziam crescimento da igreja. Aí ele tinha um grupo de mulheres dentro da igreja de Éfeso que falavam demais, que queriam ficar mandando e desmandando, e por causa do dinheiro que tinham, queriam dominar a vida da igreja no seu caminhar. Havia um desrespeito com os mais velhos, até os mais velhos não se comportavam conforme a sã doutrina, conforme o ensino do Senhor Jesus. E Paulo pensou, quem que eu vou enviar? Eu vou enviar um cara-chave, Timóteo. E Timóteo, ele era uma pessoa mais introvertida, era uma pessoa mais na dele, assim. E Timóteo foi lançado para dentro da igreja de Éfeso, e a tradição conta que a igreja de Éfeso se tornou uma mega igreja, debaixo da liderança de Timóteo. Ali onde é que tinha um templo muito grande da Diana, aquele templo, eles tiveram lá uma experiência de um terremoto, e aquele templo veio abaixo, e a igreja ela floresceu de uma forma muito bonita, muito intensa em Éfeso. E Paulo, quando você lê a carta de Timóteo, a primeira, a segunda, você vai ver que Paulo precisava sempre dar uma palavra de encorajamento para Timóteo, para ele enfrentar situações. Como jovem pastor, ele estava enfrentando alguns desafios muito grandes,
E Paulo dizia para ele, você não se intimide por causa da sua juventude. Você tem um chamado, você tem a unção sobre a sua vida, se posicione e ensine o que precisa ensinar. Esse texto aqui que eu queria ler com vocês é uma exortação específica de Paulo para Timóteo, no sentido de Timóteo se posicionar nessa batalha, nesse combate que ele estava inserido dentro da igreja de Éfeso. E lemos lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 até o 20. Eu tenho usado muito esse texto para mim, pessoalmente, e queria usar hoje para compartilhar com você e te encorajar também. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, nas profecias, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, o título poderia, aqui normalmente quando você pega esse texto, e um pouquinho mais adiante vamos ver outro texto que Paulo também fala do bom combate, normalmente se usa o termo bom combate da fé. Mas aqui ele usa só o termo bom combate. E aqui eu quero te convidar a um primeiro momento de arrependimento, de uma virada de chave na sua mentalidade, de virar o seu cérebro para um novo entendimento. O combate, ele tem uma qualidade, ele é bom. E quando ele diz aqui bom, ele está falando de bonito, gracioso, excelente, eminente, precioso. Há um combate, e o bom combate da nossa caminhada em Jesus, ele é um bom combate. Por quê? Porque você combate a mentira e experimenta o fruto da verdade. Não é um bom combate? Você combate a ignorância e recebe a revelação da palavra de Deus. Você combate a impureza e a safadeza e experimenta a santificação. O que há de melhor do que experimentar a verdade da palavra de Deus, do que experimentar a santidade, do que experimentar a revelação, que é o entendimento, o pensamento de Deus, que vai além do nosso pensar e da nossa leitura do nosso dia a dia. Os pensamentos de Deus vão além do nosso entendimento e do nosso pensamento. E Deus quer nos revelá-lo, quer tirar de nós a nossa ignorância. E quando eu entendo que isso é bom, eu preciso entender que combater o bom combate é muito bom para a minha vida. É bom ter uns pega com a mentira. Porque a gente vai esmiuçar a mentira. O que a mentira faz na vida de uma pessoa? Coloca ela para baixo, deixa desanimado, deixa ela confusa, leva ela a comportamentos inadequados, fala coisa que não deve. O que a ignorância faz conosco? Não nos permite viver o que Deus tem preparado para nós. Então eu preciso declarar guerra a essas coisas. Eu não aceito uma mentira que se quer sobre a minha vida mais. 1 amém, 2 amém. Eu não aceito uma mentira mais sobre a minha vida. Porque a verdade da palavra de Deus é sobre a minha vida. O que eu não entendo, eu não aceito mais a ignorância na minha vida. Eu quero a revelação da palavra de Deus na minha vida. Eu não aceito mais andar na impureza, andar na confusão, andar nos caminhos que são desagradáveis a Deus. Eu quero andar no caminho da santidade, da honra. Eu não quero caminhar na desonra, eu quero caminhar na honra. Valorizar, dar peso a tudo que meu Pai fala, como Ele pensa, como Ele age, como a igreja... como Ele conduz a sua igreja. É isso que eu quero entrar. E isso é um bom combate. Amém ou não? Diga assim comigo, o combate é bom. Aí a palavra combate é pegado mesmo, é guerra, é fazer uma expedição militar, é liderar soldados. É batalha. Mas o interessante é que a palavra combate, ela é uma palavra conjugada de com e bater. Combater. Atacar junto.
Ou, no português, pegando o combater, é bater junto. Na mentira, na ignorância, na impureza, bater junto e vencer junto. Que nós não batalhamos cada um por si, nós batalhamos juntos. Por isso somos igreja. Assim como uma família, ela batalha junto. Ela se protege, ela se guarda, ela se fortalece e batalha junto na sua caminhada. A igreja, que é a soma das famílias, é a mesma forma. Nós batalhamos um pela vida do outro. E batemos juntos, não um no outro. Nós batemos juntos na mentira. Batemos juntos na ignorância. Batemos junto na iniquidade, na impureza. E a palavra de Deus, se conhece esse texto de Efésios 6, que diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os poderes das trevas. A única arma das trevas, qual é que ele tem contra você e contra mim hoje? Única arma que ele tem. É mentira. Deus chama para você servi-lo. Ele diz, não, você não está pronto. Mentira. Deus te chama para orar por um enfermo. Ele lança a mentira do medo. Você? Só isso basta. Para intimidar um filho de Deus que não conhece a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Cristo Jesus é a personificação da verdade. Ele trouxe a graça e a verdade para as nossas vidas. Então, ao crer na palavra, na palavra de Deus, na verdade, requer de nós uma luta tremenda no nosso dia a dia. A palavra luta que ele usa aqui, eles tinham no grego, uma luta grego-romana, e essa luta era parecida com o que nós tínhamos há um tempo atrás, que era o vale tudo. Aí depois colocaram umas regras lá e chamaram de UFC, pelo que eu entendo, né? Mas o vale tudo romano era bater, e se matar o outro, morreu. Importante que se saia vivo. Diz, inclusive, que os romanos, eles cavavam um buraco, e nesse buraco, então, era bem profundo, eles jogavam os dois lá dentro e só um saía vivo. Era bater. Agora o inimigo vem contra a sua vida. E você está lá jogado no buraco com ele. O que você vai fazer? Vai bater ou vai levar? Se não bater, vai levar. Como é que se bate? Falando a verdade. Eu sou um filho profundamente amado pelo meu Pai. Eu sou abundantemente abençoado pelo meu Pai. O favor dele repousa sobre a minha vida. Eu posso falar a verdade. E quando eu falo a verdade, eu sou profundamente amado. Se imagine aquele suquinho que o Mike Tyson tinha, que é quase nada. Em relação a você dizer, Deus me ama. Puf! Mas daí ele se pega de novo. Deus não ama vocês, não está vendo que tem problema? Eu sou profundo, abundantemente abençoado. Daí se dá um de esquerda assim, no queixo, tchum, sai jogando lá. Papai, ele não quer acreditar muito. Então você tem que bater até resolver a questão. A sua e a minha atitude em combate deve ser o seguinte. Se o inimigo vem para cima de nós, deu ruim para ele. Eu ia falar outra coisa, mas não vou. Vai se lascar. Você mexeu com você, com a sua família. Tem fogo de Deus aí para destruir as obras das trevas. Amém? Não aceite mentiras, não aceite a impureza, não aceite a ignorância na sua vida. Lute como um homem, como uma mulher de Deus. E nós fazemos isso juntos. Um combate é sempre feito juntos. Nós batemos juntos. Tem 3 gigantes que nós precisamos vencer na área de finanças, de sexualidade e autoridade. E nós precisamos entender a mente, os pensamentos e os caminhos de Deus em cada uma dessas áreas.
Nós tivemos aí um final de semana maravilhoso, sexta e sábado aqui, com os casais do seminário Intimidade. O que aconteceu nesse seminário? Nos foi tirado de lugares de mentira, nos fomos tirados do lugar de ignorância e fomos trazidos para o entendimento da revelação da palavra de Deus. E aí há vitória, aí há um avançar, aí há um crescimento da parte do Senhor. Como nós devemos bater juntos? E aqui é o cerne, é o âmago da mensagem. Ele diz ali no versículo 18, esse é o dever que te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nas profecias que você foi objeto, o bom combate. É necessário entender para mim e para você as palavras de Deus declaradas sobre nós em nossa caminhada. Hoje nós declaramos uma palavra profética sobre Pedro, que estava aqui na frente. Homem de Deus. Mas é um menino, é um homem de Deus. Cheio do Espírito Santo. Rocha firme e inabalável em Cristo Jesus. E os pais, quando entendem isso, vão ficar falando Pedro, rocha inabalável. Vão firmando a caminhada dele. Meu filho, você não é um menino qualquer. Você é meu filho. E você é uma rocha inabalável. Fechou, Birte? Desse jeito que nós precisamos falar dos nossos filhos. Da palavra profética. É assim que o nosso Pai fala sobre nós. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um filho. Você é uma filha amada pelo seu Pai Celeste. E Ele declara a palavra sobre a sua vida. E na palavra que Ele declara, você combate o bom combate. Como é que Jesus fazia? Ah, se você é filho de Deus, então, mostra aí, quero ver. Jesus diz, não é o que eu faço que determina quem eu sou. Quem determina quem eu sou é a palavra que procede da boca de Deus sobre a minha vida. Quem determina quem você é o seu Pai. E essa palavra profética que vem pelos líderes, que vem pelo casal, pelo cônjuge, um com o outro, dos pais para com seus filhos, dos seus apacentadores, dos seus pastores, quando você recebe uma oração, preste atenção nas palavras que são faladas sobre a sua vida, que são declaradas, celebre elas, coloque em um cartão, escreva elas, repita ela todo dia. Hoje eu estava lá de novo, eu sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, eu sou altamente favorecido. Dia a dia eu vou dizendo isso, porque tem muita influência que quer dizer o contrário. E o inimigo ele não dá moleza, ele fica provocando. Ele diz, então leva, então toma. Eu vou afirmando a palavra profética sobre a minha vida. Eu vou declarando ela, eu tenho versículos, eu tenho palavras que eu vou batendo com essas palavras contra as circunstâncias e situações. E aí a pergunta, quais são as profecias que você recebeu na medida que você tem avançado na sua vida? Quando você noivou com a sua noiva, qual foi a palavra que Deus lhe deu? Salmo 5, versículos 11 e 12. Regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Dia 16 de fevereiro de 1985, recebemos essa palavra do tio Hans Pankratz, lá no Paraguai. O Senhor é o nosso defensor, Ele é quem nos abençoa e nos cerca com a sua bondade. Preciso lembrar isso. Ponto, situação, circunstância, lembrar a palavra de Deus. Qual é que foi a palavra de Deus que Deus nos deu no casamento, que a gente escolheu? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não seja que nem um burro, que nem a mula, o cavalo que sem entendimento, os quais que com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. O pastor falou só sobre o versículo 8, o versículo 9... Ele disse, eu não vou ser burro, não. Eu não vou querer um cabresto na minha vida para obedecer a Deus. Pare com isso. Eu quero andar debaixo de instrução. Eu quero andar debaixo de
do ensino, das vistas dele. Eu não vou nunca ficar sem solução na minha vida, porque ele é meu conselheiro em todos os momentos. Apesar do coração ficar às vezes atribulado, o nosso conselheiro não dorme, nem dormita, nem pestaneja. Ele é conosco. Perceba as palavras que foram dadas sobre o seu casamento. Firme elas, lembre elas. Eu sei porque eu repito elas. Eu sei porque eu anotei na minha Bíblia a data. Eu sei porque eu sempre trago à lembrança aquilo que me traz segurança. Combata o bom combate, lembrando das palavras proféticas sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. E você vai perceber que eu e você não podemos fazer isso uma vez por semana, nem uma vez por mês. Precisa ser quase todos os dias, até ficar assim, com clareza, com um sentimento claro. Combata o bom combate. Pegue a palavra rema. A Shalom, ela tem palavras desde o início, antes até da sua fundação, quando o Senhor Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Inabalável a obra de Deus. Isaías 54, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz deles. Você já me ouviu orar essa palavra? Cada um de nós aqui é para ser ensinado, instruído debaixo da vista do Senhor. É a promessa, porque quando você é ensinado por Ele, a sua paz é muito grande, o seu descanso é maravilhoso. Vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Não impeças o agir de Deus. Deixa o agir dele acontecer. O menor de nós será, e o mais fraco entre nós, uma nação forte. Isaías. E por aí vai. No manual do apacentador, nós temos 2 páginas de palavras proféticas sobre a igreja. Que Deus foi declarando. E firmado nelas, nós estamos firmes. E continuamos naquilo que Deus nos tem dado. E Deus diz, enquanto você faz isso, tenha cuidado com 2 coisas. Preste atenção. Ele diz aqui, manter é segurar firme, manter em segurança, valorizando, cuidar de uma forma de proteger, em especial, o seu coração. Ele diz, mantenha a fé e mantenha a boa consciência. Mantenha a fé, segure a sua confiança em Deus, consolide o seu coração no seu confiar em Deus. Não aceite de forma alguma um ataque maligno que queira colocar em dúvida a palavra de Deus, ou melhor, o caráter de Deus. Deus é sua palavra, Deus é a sua palavra e a palavra é Deus. Eles são um só, não é inseparável. Deus, Ele é fiel. Deus é amor. Não aceite um resquício de dúvida sobre quem Deus é na sua vida. Afirme a palavra de Deus, mantenha a fé, mantenha essa preciosidade da revelação de quem Deus é na sua vida como algo preciosíssimo que você guarda. Mantenha, em segundo, a boa consciência. A consciência, você já deve ter aprendido assim, ela é a voz do nosso espírito. Ela é aquela voz que lhe alerta em coisas, creia nisso, não creia nisso. Esse é o caminho, não siga esse. É uma voz leve, sutil. Ela não é uma voz que grita, mas você percebe no seu coração. Cada um de nós percebe a voz do Espírito, que é a nossa consciência. E o interessante é que a consciência ela não vai ficar argumentando com você. Porque Deus tem um respeito profundo pela sua vontade. E quando Ele lhe fala algo e você diz não, Ele diz, tá bom. A convicção, ela vem quando você obedece à consciência. E aí vem o entendimento. Os caminhos de Deus são assim. Ele lhe traz para um lugar de convencimento quando você e eu decidimos obedecer incondicionalmente a voz da consciência, a voz da palavra de Deus. Não adianta querer ficar discutindo, porque ele não entra nesse tipo de conversa.
O nosso coração precisa estar firmado. Eu vou caminhar numa boa consciência, como é colocado aqui. Uma consciência afinada, numa consciência sensível. Eu vou permitir o Espírito Santo falar ao meu espírito como Ele quer, quando Ele quer, e vou prestar atenção no que Ele está me dizendo. E Ele diz aqui uma terceira coisa: se eu não cuidar em manter uma boa fé, uma boa consciência e a fé, eu posso naufragar na fé. Posso afundar. Ele diz, alguns aqui que andavam com Paulo, chamados aí de Himeneu e Alexandre, eles naufragaram. Não conseguiram. E o que acontece quando alguém está naufragando na fé? No final do texto ele diz, a fim de não blasfemarem. Ficam falando dos outros. Ficam dando juízo sobre os outros. Achando que sabem melhor do que os outros. Eu já fiz uma vez isso aqui, mas Paulo, ele diz, eu entreguei esse tipo de gente a Satanás. Para quê? Para que sejam castigados. Não para perdição, mas para sofrerem castigo. Para ver se ela se arrepende, né? Esse é o objetivo de entregar para o diabo. Ninguém de nós está destinado ao naufrágio. Na vida, no casamento, como filho de Deus. Você foi feito da parte de Deus para dar 100% certo. O seu casamento foi feito para dar 100% certo. A educação dos seus filhos foi dada para dar 100% certo. Ensina teu filho e jamais vai se desviar. Você tem essa convicção na palavra de Deus. O nosso foco é combater o bom combate, crer nas verdades da palavra de Deus, afirmá-la na nossa vida dia a dia, afirmar as verdades de Deus sobre a nossa família, afirmar a revelação que Ele nos tem dado nas palavras proféticas sobre nós, afirmar e viver de acordo. E quando você vive de acordo com os princípios da palavra de Deus, você combate o bom combate, conquista, estabelece na sua vida os caminhos que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua família. Amém? Concluindo, Paulo ele orienta aqui a Timóteo. Daí na segunda carta, no final da segunda carta, ele diz assim, eu combati o bom combate. E olha que se você pegar lá a carta de Coríntios e ler lá como Paulo lutou, as nossas lutas são fichinha. Ele tinha talvez uma luta mais ferrenha com física. Hoje a nossa luta é mais com a internet, com as influências que nós ouvimos e vemos ao nosso redor. E Paulo diz, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardou o quê? A fé. O que ele disse para Timóteo? Guarda a fé e a boa consciência. E fica subentendido aqui que Paulo fez exatamente isso. Ele combateu o bom combate, completou a sua carreira, guardou a fé e a boa consciência. Daí ele diz, agora me aguarda a coroa da justiça, a qual o Senhor, meu reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a você e a mim. Todos nós que amamos a vinda do Senhor Jesus. Cada um de nós aqui foi estabelecido em Cristo Jesus como mais que vencedor. O DNA de Deus na sua vida é de ser um vencedor. A marca do Espírito Santo é de um vencedor, que habita aí na sua vida. E que lhe conduz, lhe guia, lhe ensina, lhe convence, lhe dá entendimento nos caminhos dele. O seu destino é terminar bem a sua vida, como casal, como família, como um filho de Deus. De você não terminar assim, para baixo. Muitos terminam assim o ano, né? Ainda bem que terminou o ano. Ufa, vida. Você termina o ano assim, ó. Amém ou não? Rainer Bonke, o evangelista lá da África, ele disse assim, o avião, quando é que ele levanta voo? É no final da pista.
E no final da pista, ele, o comandante, dá mais gás. Quanto mais a idade avança, mais gás você dá. Vou terminar assim, vou pro céu num tiro só. E você também, amém ou não? Ai, ai. Combatam o bom combate, baseados na palavra profética sobre as suas vidas, guardando a fé e a boa consciência. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.